E agora, saindo da área esportiva, vamos à área jurídica aqui, a área previdenciária, melhor dizendo, dicas importantes, sempre quem nos traz aqui é a doutora Fernanda Miniti, sempre às terças-feiras aqui também no nosso Farol de Limeira, tema importantíssimo para muitos e muitos brasileiros e brasileiras. Doutora Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda, um bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Muito bem. E Vamos lá, qual é o nosso tema de hoje? Vamos falar um pouquinho, que muita gente fica tentando descobrir o que dá para fazer para aumentar o tempo para conseguir se aposentar. Então, tem algumas saídas para conseguir utilizar algumas formas e ter mais tempo para aposentadoria e assim se aposentar mais cedo. Então, vou conversar um pouco quais seriam as saídas. Certo. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que conta tempo, não é todo mundo que sabe, é o tempo de exército. A pessoa que serviu o exército, ela tem mais um ano na aposentadoria. Então, o homem, se ele levar que ele serviu o exército, ele pega isso e ele ganha mais um ano de tempo trabalhado. Então, isso é uma das formas. Uma outra bastante interessante, que cabe para muita gente, é a utilização do período rural. Pessoas que trabalharam na roça. Na roça tem muitos tópicos, tem muito assunto sobre isso, mas vou dar uma abordada aqui para as pessoas terem uma visão maior de como elas podem ter mais tempo para atingir as regras para se aposentar. Então vamos lá. Por exemplo, porque na parte rural, eu vou dar aqui um exemplo, mas tem mais do que uma modalidade de aposentadoria que utiliza o período rural. A minha fala está ouvindo tudo bem? Sim, por favor, prossiga. Tá. Tá tudo bem. Então vamos lá. É assim, ó, período rural, se a pessoa ela trabalhou em regime de economia familiar, o que é isso? A pessoa que trabalhava para subsistência em uma pequena propriedade. Tem um tamanho específico, que é até 4 módulos rurais, e isso é verificado de acordo com a cidade. Mas, de uma forma mais leiga, é uma terra pequena, que a pessoa trabalhava com a família e ela plantava e vendia para subsistência. Esse período que a pessoa trabalhou na roça, que muita gente trabalhou, ele entra também no cálculo da aposentadoria. E o interessante é que para o regime de economia familiar, até o ano de 91, não precisa comprovar pagamento. A pessoa ela não precisava pagar, porque na época a lei não exigia o pagamento. Então, o que ela tem que comprovar? O trabalho rural. E isso ela vai aumentar, sei lá, por exemplo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, dependendo do tempo que ela trabalhou. E quais provas, por exemplo? Aí vai depender do tipo que a pessoa estava naquele imóvel. Se ela era dona do imóvel ou não. Se a pessoa era dona do imóvel, então, por exemplo, um pai era dono do imóvel e trabalhavam os filhos. O cônjuge, toda a família. Aí vão ter os documentos da terra, escritura, ITR. Se a pessoa não era, ela pode ter um contrato de parceria, meação, comodato. Enfim, os documentos da terra, DIAT, os documentos do INCRA.
E também documentos pessoais, que comprovem que ela estava na fazenda, no sítio, naquela pequena propriedade. Os exemplos mais comuns: certidão de casamento, nascimento, batismo, carteira de vacinação, histórico de escola rural. Tudo isso vai provar o quê? Que a pessoa estava na roça. Então, a escolinha rural dela, lá da 4ª série, mostra o nome da escola rural. Na carteira de vacinação, mesma coisa. Título de eleitor, no caso do homem, normalmente vai estar escrito profissão, lavrador. Isso comprova. Assim como certidão de casamento, nascimento, batismo, que são documentos em que vão estar escrito a profissão lavrador. A mulher normalmente não vai estar lavradora, porque elas não eram registradas assim. Normalmente vai estar dona de casa. Mas, e uma coisa interessante dessa parte rural é que pode utilizar a prova de um para o outro. Isso tem posicionamento da justiça, já definido, tudo certinho. Um exemplo, pode usar o documento do marido para provar da esposa, desde que seja daquele núcleo familiar. Então, a pessoa que está querendo provar esse período rural, o segurado, ele pode procurar os documentos no nome dele e no nome dos terceiros da família que trabalhavam todo mundo junto ali. E, claro, ali tem vários requisitos para verificar se vai enquadrar ou não. Não pode ter empregados, ou até pode ter empregados, mas é só um período. Tem vários requisitos para análise de incluir esse período rural. Mas o que eu estou querendo trazer aqui, abrir um pouco a visão, é de formas de como obter mais tempo de contribuição, tempo de trabalho, para chegar no tempo mínimo da aposentadoria. Então, exército, período rural, e o período rural, até 91 não precisa pagar nada, só basta comprovar a atividade. Depois de 91, se for utilizar o período, aí tem que indenizar o INSS. Mas até 91, só comprovar que trabalhava na roça. Outra forma também seria usar a insalubridade. A insalubridade, ela funciona da seguinte forma. A insalubridade, ela existiu até a data da reforma. Até 13 de novembro de 2019. O que eu estou dizendo? Que hoje em dia não tem mais. É tudo considerado tempo comum. Porém, até essa data, havia conversão. Então, um homem que trabalhasse com gente insalubre ou periculoso, ele ganhava, acrescentava no tempo de aposentadoria dele 40%. Multiplicava por 1,4. Então, se fossem 10 anos que ele trabalhasse, ele equivaleria a 14. E a mulher, 20%, que multiplica por 1,2. Os dois é a mesma proporção, é que o homem se aposentava com 35 e a mulher com 30. Não é que o homem trabalha mais ou a mulher menos. É a mesma razão proporcional do aumento do 1,20 e 1,4. E ali tem diversos fatores de comprovar essa insalubridade que vai aumentar também esse tempo. Até o ano de
até a data específica de 28 de abril de 1995, bastava comprovar esse período especial por categoria. Então, como que funcionava? Era só comprovar a profissão da pessoa. Todas as profissões? Não. As profissões em que o decreto do INSS elencava. Exemplo, médico, engenheiro, dentista, veterinário, caminhoneiro, caminhão acima de 6 toneladas. Então, tem a tonelagem. Mas, nesses casos, a pessoa só precisa comprovar a profissão dela e ela é enquadrada pela categoria. Pela categoria profissional, pela profissão. Só que isso existiu só até essa data, até 95. E antes dessa data, e paralelo a isso, e até 2019, existiu o enquadramento por agente físico, químico ou biológico. E ali dá para aumentar o tempo da aposentadoria. Quando eu falo agente físico, químico, biológico, são vários. Ruído, calor, eletricidade, enfim. Pelo agente em si. Então, 2 formas. Até 95 não precisava ser pelo agente, só provar a profissão, se estivesse enquadrada no rol do INSS. Perfeito. E antes de 95 e até 2019, pelo agente nocivo que a pessoa trabalhava. Perfeito, Então, perfeito. aqui, dessas 3 formas, ela aumenta, ela consegue talvez ter um respiro para ela ter mais tempo para chegar na aposentadoria. Eu gostaria, inclusive, de propor para a senhora, infelizmente o nosso tempo está se esgotando aqui, para que a gente voltasse a esse tema da insalubridade, que eu cheguei a ter funcionários, né, que trabalhavam na área gráfica, mexiam com chumbo, mexiam com parte química. Exatamente, parte química também, lógico, há muitos anos atrás. E eu gostaria de explorar um pouco mais esse tema na próxima semana, claro, se a senhora aceitar o convite, e lhe dizer outra coisa também. Aí um colega nosso também, advogado, que ele disse que ele conseguiu acrescentar aí na sua contabilidade de aposentadoria, quando ele serviu um quartel lá na cidade de Campinas. Isso. Então, né, comprova aí a sua dica, a sua orientação. Isso mesmo. Bacana. Mas vamos voltar a esse tema na próxima semana, principalmente na área rural. Também conheço muita gente que acabou tendo alguma dificuldade e nem pediu aposentadoria, por isso que eu gostaria de retomar esse tema, porque achou que teria que provar esse trabalho rural. E como a senhora bem destacou, até 91 não há necessidade dessa prova. Muito importante isso, doutora Fernanda. Na verdade é assim, não precisa provar a contribuição, certo, senão não vai ter, mas sim o trabalho. Tá. Porque para a atividade rural não pode ser só com testemunha. Precisa ter um documento, precisa ter uma prova material. Tá. Senão não ganha nem na justiça nem no INSS. Isso é requisito obrigatório. Perfeito. Às vezes a pessoa só levou testemunha e aí ela não consegue mesmo. Tá ok. Não, ficou muito claro. Mas vamos retomar na próxima semana. O tema é apaixonante, né? O tema é muito amplo e apaixonante também, porque mexe com a vida de muitas pessoas. Doutora Fernanda Miniti, muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui no nosso Farol. E, aliás, essa matéria estará no nosso portal Farol de Limeira, www.faroldelimeira.com.br. Doutora Fernanda, muito obrigado. Uma ótima sequência de semana. Eu que agradeço, um abraço para todo mundo fique com Deus, até mais, até semana que vem. Também. Até semana que vem, valeu, um grande abraço.